grande parte dos ativos, na minha visão, brasileiros, estão num momento bastante difícil, não só brasileiros, mas no mundo como um todo, tá? Mas principalmente Brasil, por conta da taxa de juros elevada. E por conta de você ter uma taxa de juros elevada e o mercado doméstico sofrendo, você tem valuations mais descontados. Muitas empresas estão negociando com seu preço bastante baixo, comparado à sua média histórica, comparado principalmente com os seus últimos anos, mas isso não significa que é uma oportunidade. Tá? Eu vejo que existem empresas bastante descontadas em relação ao seu preço histórico, não em relação ao seu valor, tá? Mas o que acontece é que muitas vezes os investidores pensam, pô, é um momento de muita oportunidade, eu vou comprar setores que estão extremamente descontados, porque quando eles voltarem, as coisas vão dar bem e eu vou ganhar muito dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Num momento como esse que nós estamos vivendo, em que grande parte dos ativos estão descontados, a melhor alternativa, na minha visão, é escolher ativos de qualidade, tá? Então, a gente, nesse momento em que tudo está barato, não tudo, né, mas em linhas gerais, você escolhe o que está barato e é bom, né? E aí eu vou tentar dizer o outro lado, que muitas vezes está com preço abaixo da sua média histórica, entretanto, é muito arriscado. E por quê? Porque o risco é algo que o investidor não pode negligenciar, né? Ele não pode ignorar a questão do risco do ativo, a questão da incerteza daquele ativo, a questão de quais são as perspectivas, quais são os próximos passos daquele ativo, como é que está o setor dele, se é que ele vai conseguir sobreviver para os próximos períodos. Porque não adianta de nada você investir em uma empresa e ela quebrar. A grande parte do grande valor de grande parte das empresas está no seu futuro, e não 1, 2 anos, mas sim 10, 20, 30 anos. Então, vamos falar sobre quais são os setores mais arriscados que o investidor pessoa física tem que ter ciência antes de começar a investir. Antes de começar o vídeo, queria convidá-lo a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa um like, não custa nada, é só ali clicar no botãozinho e também coloca nos comentários. Quero saber qual é o setor mais arriscado para você. Quero que vocês coloquem nos comentários, cada um tem sua opinião pessoal, tá? Vou trazer aqui a minha baseada em alguns números. O principal aspecto é você não ter algum tipo de vantagem competitiva, um setor que acaba por não apresentar barreiras de entrada. Essa é uma primeiro aspecto que, na minha visão, torna um setor mais arriscado que o outro a se investir, por conta, como eu já mencionei, da perpetuidade. A grande parte do valor da empresa está no futuro. E para esse futuro existir, é necessária uma vantagem competitiva. Imagine que a empresa é um castelo. Se a empresa ela tem uma rentabilidade superior, uma rentabilidade mais interessante, várias outras empresas vão atacar aquele segmento. E por várias outras empresas atacarem aquele segmento, na nossa hipótese, na nossa parábola do castelo, a gente estaria falando de vários outros reinos tentando invadir o nosso castelo. E o que protegeria esse nosso castelo? Para Buffett, Warren Buffett, um fosso, né? Um fosso ao redor do castelo, com tubarões e tudo mais. Quanto maior o fosso, melhor. Mais difícil é você acessar esse castelo, mais difícil é você acessar ao setor dessa empresa. E o tamanho desse fosso está relacionado com vantagem competitiva. Então, setores que não possuem vantagens competitivas, na minha visão, são bastante arriscados para o investidor. Um outro aspecto que causa riscos é algum tipo de descasamento, tá? E o que eu quero falar isso? Não é divórcio, né? Descasamento. Basicamente, as coisas quando estão casadas, elas estão ligadas, elas estão relacionadas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega, por exemplo, Petrobras, você tem receitas em dólar, concordam? Sim, né? Brent, dólar para real. Ela reporta em reais. Então, você tem uma receita dolarizada. Se a dívida da empresa não estiver dolarizada, então o principal ganho da empresa é dolarizado. Se a dívida não estiver dolarizada, você tem um descasamento.
em que se o dólar cair muito, ou seja, o real se valorizar frente ao dólar, a empresa ela vai ter mais dívida para o mesmo resultado. Porque é só fazer uma conta simples. Se você tem 5 bi de reais de dívida e o dólar é 5, você tem 1 bi de dólar em dívida. Agora, se o real se valorizar e ficar para com dólar 1 para 1, você passou de 1 bi de dólar de dívida para 5. Então, cuidado com o descasamento. Quais são os dois setores que, na minha visão, são os principais na questão risco, mais arriscados para os investidores no Brasil? E eu vou explicar um pouquinho para eles. O primeiro é o setor de varejo. Por quê? Porque o varejo ele acaba por não ter grandes barreiras de entrada. Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, Magalu, existem algumas formas de você ver se a empresa está ou não tendo algum tipo de vantagem competitiva. Quando a gente coloca Magalu, por exemplo, né, MGLU3, e o que a gente vê nela? O primeiro aspecto é margem. Se você tem uma margem pressionada, caindo ao longo do tempo, isso faz, basicamente, ou o que você está dizendo? Você está dizendo que você tem que vender seu produto mais barato para conseguir vender, e isso, muitas vezes, é motivado pela competição. Quando a gente olha, por exemplo, a margem bruta da Magalu ao longo do tempo, como vocês podem estar vendo aí, você vê uma queda significativa, né? E essa queda significativa, ela também é acompanhada de uma queda do ROI, né? E o ROI ele tem a ver com margem, não a bruta, a líquida, mas ele tem uma composição na margem. Então, você vê uma queda tanto da rentabilidade quanto da questão de margem, tá? Então, na minha visão, setor de varejo, tomem cuidado, é um setor muito complicado, bastante arriscado, por conta da questão de competição. E não só isso, tá? O setor de varejo ele tem outro grande problema, que é a questão de, muitas vezes, descasamento de prazo. E o que é isso? Imagine que uma varejista ela compra seu produto com um prazo de 90 dias e ela vende para o seu cliente com um prazo de 12 meses sem juros. 12 vezes sem juros, e aí você tem um prazo para pagar de 3 meses e você vende a 12. Você tem um descasamento grande, tá? Por conta de todas as questões de parcelamento, você tem uma geração de caixa muito menor do que teria caso você estivesse vendendo à vista. Então, é outro aspecto que eu tomaria muito cuidado. Varejo, tá? Primeiro ponto aqui de bastante atenção. O segundo setor que carrega muito risco, na minha visão, é o setor de aéreas, aviação, companhias aéreas, na minha visão, novamente, é um setor que carrega bastante risco. Por quê? Barreiras de entrada, não vejo que existem grandes vantagens competitivas de um player em relação ao outro, tá? E o segundo aspecto, que é outro descasamento, tá? Só que esse descasamento não está relacionado a prazos. Esse descasamento, ele está relacionado, basicamente, a custos e receita. Porque quando a gente pega uma empresa e que depende muito do mercado doméstico. Logo, você tem uma receita em real dependente do Brasil. Quando eu trago esse aspecto da receita e comparo ela com os seus custos, eu percebo que a receita ela acaba por estar presa de uma companhia aérea. Estou falando basicamente de combustível para aviões, né? E também a questão de leasing das aeronaves. E ambos são feitos em dólar. Então você tem um descasamento entre a receita, que muitas vezes é em real dependente do Brasil, e o custo, que ele é feito ou traduzido ou indexado ao dólar. Por conta disso, em momentos de descasamento entre ambos, como foi 2019, 2020, não só por conta disso, mas 2019, 2020, você vê a margem cair significativamente, né? Quando a gente pega o lucro operacional, margem EBIT também, porque existe um descasamento bastante grande entre os dois. Além do que, essas empresas possuem endividamento bastante elevado, né? Quando a gente pega o valor de mercado da Azul, 5,7 bilhões, valor de dívida líquida, 21 bilhões, né? Quase 4 vezes mais do que o valor do mercado. Isso preocupa, patrimônio líquido negativo, né?
Então, na minha visão, esse é outro setor bastante arriscado que eu, se fosse investidor, ficaria longe, tá bem?